Olá, começa agora o Jornal Panorama, o seu canal de notícias da Assembleia Legislativa. E hoje você vai ver. Seca prolongada. A audiência pública discute prejuízos de produtores rurais e situação de emergência no estado. Pessoas com ações sociais de destaque recebem homenagem em solenidade na casa. Votação em plenário amplia parcelamento de imposto sobre propriedade de veículos. Em reunião promovida pelo Legislativo, cafeicultores relataram problemas causados pela seca. Eles também receberam informações sobre decreto de emergência assinado pelo governo com o objetivo de minimizar a situação. Os prejuízos causados aos produtores de café pela estiagem prolongada no estado foram discutidos em audiência pública realizada pela Comissão de Finanças em Itaguaçu, noroeste do Espírito Santo. Centenas de cafeicultores da região lotaram o Teatro Municipal. Eles relataram a deputados, autoridades do Executivo Municipal e do Governo do Estado as dificuldades enfrentadas em função da seca. Vem se arrastando há mais de 3 anos, que a gente não consegue produzir o suficiente para honrar com os compromissos, né? Aí você vai renegociando, né? Mas só que chega um ponto que isso tem que ser pago, né? E só renegociar não é a solução. Se você não tem chuva, você não tem água. Se você não tem água, não tem produção. Se você não tem produção, como você paga as suas dívidas? Itaguaçu vive um momento atípico. Nós tivemos 2, 3 grandes enchentes quase seguidas, 2010, 2011 e 2013. E depois 3 grandes crises hídricas, é o inverso. Então, a população de Itaguaçu vive uma baixa estima inimaginável, impensável. As pessoas estão entristecidas, vendo perder suas lavouras, vendo o café secar no pé, vendo o mamão nem dar flor, vendo o bananal morrer. Então isso para nós é difícil de imaginar como um povo que viveu, pensou em produzir, trabalhar e ter renda e hoje não consegue mais sequer pagar o supermercado. O gerente do Banco do Brasil em Itaguaçu avalia em cerca de 60 milhões de reais o valor da dívida dos cafeicultores com a instituição no município. Hoje a renegociação é com base em uma entrada e parcelamento do restante, mantendo os juros que o produtor contratou na operação original. Entendeu? É de acordo com o Manual do Crédito Rural, é o que a gente segue hoje. Então depende de laudo de frustração de safra, mas todos que nos procuram, a gente procura atender da melhor maneira possível, porque o interesse do banco é receber, é ajudar o produtor rural. Além dos financiamentos no Banco do Brasil, muitos produtores de café ainda têm dívidas com outras instituições financeiras, como Bandes, Sicob e Banestes. O decreto de situação de emergência, assinado pelo governador Paulo Artung, foi abordado durante o encontro. O chefe da Casa Civil apresentou aos produtores rurais uma cópia do documento e falou sobre a importância da medida. Os municípios também, os prefeitos, vão poder ter mais celeridade, porque a partir do decreto eles têm uma facilidade de dar agilidade, principalmente na questão das contratações. Se você precisar de adquirir carros-pipas, você consegue fazer isso na agilidade. A construção de barragens, que a gente precisa estar preparando o estado para na hora que chegar o período das chuvas, o período das águas, você tenha como reter essa água e a gente não possa estar sofrendo isso, por exemplo, no ano que vem, da mesma forma que nós estamos sofrendo agora no ano de 2016. Então logo o governo federal homologue e reconheça esse decreto de situação de emergência, é permitir o quê? Que as instituições financeiras vão poder agora facilitar mais a renegociação das dívidas que os produtores rurais têm junto a essas instituições financeiras, que eu acho que vai dar um alívio muito grande no parcelamento, diminuindo a parcela mensal e com isso, trazendo uma tranquilidade para os lares capixabas. Saímos aqui hoje com um dever cumprido, que a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa trabalhou no dia de hoje para ouvir justamente sobre financiamento dos produtores rurais. E acredito que nós chegamos no nosso objetivo. Ações sociais em destaque. A Assembleia presta homenagem a pessoas que atuam em benefício da sociedade. 31 cidadãos foram homenageados com a Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro, concedida para aqueles que desenvolveram algum trabalho relevante na área social do Espírito Santo. Uma das homenageadas foi Mariana Magalhães,
Mãe de uma criança autista, ela criou uma página numa rede social chamada O Meu Mundo é Azul. O objetivo é compartilhar informações sobre o autismo. O reconhecimento da causa, não é a Mariana, é a causa autismo, é um espaço que se abre. Eu decidi dividir a minha experiência com outras pessoas, para que as pessoas pudessem entender o que é o autismo, como se trata, existe sim um caminho. Quem também recebeu a comenda foi Átila Linhares. Ele implementou um projeto social em que ensina judô para mais de 100 crianças. Nós pegamos crianças em risco social a partir de 3 anos e fazemos o trabalho de formação esportiva, social dentro da criança, né? Então ela vai aprender a lutar judô, mas também vai aprender uma profissão. Ela pode no futuro se dedicar a trabalhar com judô e ser um propagador desse processo de desenvolvimento social. O proponente da solenidade falou sobre a obra do Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro, que dá nome à comenda. Padre Rômulo teve uma função muito importante no município de Cariacica, com efeitos em todo o estado brasileiro. Ele tratou buscar uma garantia constitucional a todas as crianças desamparadas e não alcançadas pelo braço do Estado. Daí ele construiu o REAME, que era uma reabilitação desses menores, tratando eles e reinserindo os mesmos na sociedade, com a participação das suas famílias. O Padre Rômulo, além disso, fez com que a estrutura da família cariaciquense e capixaba pudesse ser mais estruturada. Diante disso, com o seu falecimento, depois de muitos anos sendo pároco da igreja de Campo Grande, da paróquia Bom Pastor, nós entendemos que a prestação de serviços que ele fez do serviço social ao Estado do Espírito Santo merecia estar cravado eternamente na Assembleia Legislativa e em todos aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento social, criando assim e aprovado por unanimidade a comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro, que homenageia pessoas e entidades que trabalham em prol desse desenvolvimento, que é o social. Nesta edição, você também vai rever as principais atividades da Assembleia Legislativa durante a semana. A gente começa com o resultado das votações em plenário. Quem tem os detalhes é a repórter Luísa Bustamante. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, poderá ser parcelado em até 4 vezes. O plenário aprovou nesta semana a medida que facilita o pagamento, dobrando o número de parcelas. A proposta é do deputado Bruno Lamas e, se sancionada pelo governador Paulo Artung, já começa a valer no próximo ano. Eu estou muito feliz, muito grato aos deputados e deputadas pelo apoio maciço à matéria, grato inclusive ao diálogo estabelecido com o Detran, com a Secretaria da Fazenda, com a Associação dos Municípios, a AMUNES, na pessoa do presidente Dalto Perim, com o próprio governador Paulo Artung, com a liderança, enfim, foi construído de forma coletiva. Inicialmente a ideia de parcelar em 10 vezes. Só que em diálogo com a AMUNES, com a Associação dos Municípios, os municípios hoje vivem uma situação muito delicada também, com queda de receita, com a inadimplência do repasse dos recursos federais. Então, como os municípios ficam com 50% do valor do PVA, isso atingiria fortemente as cidades. Num diálogo, aumentamos mais 2 parcelas, chegamos a 4 parcelas e aí foi possível estender a mão ao pai de família sem prejudicar as prefeituras, onde também tudo acontece lá no município onde o cidadão mora. Também durante as votações dessa semana, os deputados derrubaram 2 pareceres de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça. Um ao projeto do deputado Dr. Hércules, que quer tornar obrigatório o oferecimento de testagem para hepatites virais. O projeto continua tramitando. Essa testagem que eu apresentei sobre hepatites virais, hepatite A, B, C, D e E, o que é isso? É que muita gente tem a doença e ela cursa silenciosamente e nós estamos querendo oferecer isso à população, que se for feito o diagnóstico positivo, que a pessoa possa se tratar com antecedência. Na verdade, nós temos hoje mais de 400 mil pessoas, desde 99 até agora 2016, cadastrada com hepatite, uma das 5 hepatites que eu falei. Então, o que nós estamos querendo fazer? Oferecer à população esse diagnóstico para um tratamento mais eficaz, fazendo com que essas pessoas não descubram a doença quando ela está bastante comprometendo a saúde da pessoa.
Outra medida que continua tramitando é o projeto de lei do deputado Bruno Lamas, que vincula o reajuste salarial máximo do governador, do vice-governador, de secretários e deputados estaduais ao percentual concedido aos servidores do Estado. Se ocorrer lá 5%, aplica-se 5%. Se ocorrer zero lá de reajuste, que aqui também seja zero. É uma forma de contribuir com esse momento difícil, democratizar e, acima de tudo, fazer aquilo que a população espera de nós nesse momento de dificuldade que passa a nossa nação. E o projeto de lei que trata da regularização fundiária de imóveis urbanos foi analisado nesta semana pelas comissões de Justiça, Cidadania, Agricultura e Meio Ambiente. O projeto beneficia capixabas com renda de até 3 salários mínimos que moram em loteamentos de até 300 metros quadrados em imóveis urbanos de domínio do Estado. A matéria permanece na pauta de votação para a sessão ordinária da próxima semana, aguardando análise das comissões de Infraestrutura e Finanças. Outra matéria que segue tramitando é o projeto do governo que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A matéria define prioridades e metas para a elaboração do orçamento de 2017. De acordo com o projeto, a previsão de receita para o ano que vem é de 15 bilhões e 400 milhões de reais, um pouco menor que o orçamento deste ano, que é de 16 bilhões de reais. Voltamos ao estúdio. Nos colegiados temáticos, agendas internas e também fora da Assembleia. O retorno das operações da Samarco foi tema de audiência pública realizada pela Comissão de Infraestrutura em Guarapari, litoral sul do estado. A reunião lotou o auditório do SESC no município e contou com a participação de 6 parlamentares, representantes da Samarco, autoridades estaduais, moradores e empresários da região. Eles apontaram os problemas ocasionados pela paralisação da Samarco em Anchieta. As usinas pararam de funcionar há 6 meses, desde o rompimento da barragem da empresa no município mineiro de Mariana, causando mortes e devastação ambiental. A empresa aguarda licenças ambientais do governo de Minas para retomar as atividades. Já os deputados da Comissão de Cidadania discutiram as condições de trabalho na área de asseio, limpeza e conservação. A realidade do setor foi apresentada pela representante do sindicato da categoria. Madalena Garcia relatou que a sobrecarga de trabalho é a principal causa de adoecimento dos empregados. A Comissão de Saúde vai dar início a um ciclo de reuniões com representantes das câmaras municipais. O objetivo é criar um canal de diálogo para debater a situação das cidades na área de saúde e buscar alternativas para os problemas enfrentados. O colegiado já definiu algumas datas. No dia 24 de maio, o encontro é com a Câmara de Vitória. Já no dia 7 de junho, o debate será com o representante dos vereadores de São Gabriel da Palha. No colegiado de cooperativismo, destaque para a apresentação das atividades da Coopeducar, a Cooperativa Regional de Educação e Cultura de Venda Nova do Imigrante. Criada há 16 anos, a escola atualmente atende a centenas de estudantes de toda a região serrana do estado. As atividades da cooperativa foram apresentadas pelo diretor, José Adelso Viçosi, que recebeu elogios pelo trabalho desenvolvido. A Comissão de Educação aprovou a audiência pública para discutir o Maio Amarelo. O movimento tem o objetivo de chamar a atenção para a segurança no trânsito. A audiência será realizada na Assembleia no dia 31 de maio. Em Ciência e Tecnologia, os deputados rejeitaram o projeto de lei do parlamentar Sandro Locutor, que pretende proibir o uso do aplicativo Uber para transporte de passageiros. Os parlamentares seguiram o relatório do deputado Nunes, contrário à aprovação da matéria. O presidente do colegiado justificou a decisão, defendendo o uso de novas tecnologias e de diferentes opções de transporte que beneficiem a sociedade. E
E o advogado Yuri Iglesias entregou ao presidente da CPI da Máfia dos Guinchos, deputado Enivaldo dos Anjos, cópia de documentos sobre supostas irregularidades na licitação de táxis em Vitória. O material é relativo à representação no Tribunal de Contas. O advogado deve depor oficialmente à comissão na próxima reunião do colegiado. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas no site da casa e nas redes sociais você pode continuar acompanhando os trabalhos do Parlamento Estadual. Obrigada pela companhia e até a próxima.